Isso não é um cachimbo. Eu sou Felipe Caselli. Eu sou Fausto Ramos e esse é o Hermetic Caos. E o que é esse troço de verdade, cara? Pergunta do século, pergunta do milênio. Pergunta de 2 milênios e meio. 2 milênios e meio atrás, ou um pouquinho antes disso, mais ou menos nessa época ainda, esses doidos, velho, dos gregos. Eu lembro que tem um cara chamado Platão. Platão tinha uma ideia de que existia um certo plano das ideias, de onde essas ideias é que serviam de molde para tudo aquilo que a gente vê hoje em dia. Então, se existe um chapéu, o que você vê não é a ideia do chapéu, é o chapéu que você está vendo aqui, mas existiria um chapelismo, que seria um ideal do que todos os chapéus... Chapéus não, cara? É chapéus. Chapéus, eu sempre confundo chapéu com chapéus. Não, enfim, chapéus. O que você vê é algum chapéu, mas não é o chapéu, o ideal de chapéu. Você sabe quem começou com essa treta aí foi o Sócrates, porque os filósofos que vieram antes do Sócrates, eles estavam preocupados com certa natureza da realidade. Sim. O Sócrates também estava preocupado, mas o Sócrates começou a fazer algumas perguntas que eram típicas das experiências humanas. Então, o cara falava assim, o fulano está muito virtuoso. Eu falei, porra, o cara é virtuoso? O que é virtude? Né? Você está dizendo que ele é virtuoso, tudo bem, mas antes eu preciso saber, para saber se você está falando a verdade sobre ele ou não, eu preciso saber o que é a virtude. O que você está chamando de virtude? E aí ele começa a se perguntar. E aí nessas perguntas, o que é virtude, o que é justiça, o que é... surge isso, o que é a verdade e o que é o conhecimento. Porque para Sócrates e para Platão, para o grego de uma maneira geral, mas Sócrates e Platão pegam bastante nisso, é o seguinte: o conhecimento só é conhecimento se você conhecer aquilo que é a verdade, se você conhecer o verdadeiro. Conhecimento do falso não é conhecimento nenhum. Sim. É mero engano, ilusão. Até Parmênides, ele atestava a realidade como sendo totalmente aquilo que pode ser pensado. E o que não existe, o não ser, é aquilo que não pode ser pensado. Então não tem como você debater aquilo que não existe. Concorda com isso? As coisas são ou não são. É esse binarismo parmenidiano. Mas sim, então, onde que tava a treta? Ideais. Você falou de Parmênides, esse vídeo vai render. Porque tem um negócio muito interessante que é o seguinte, como é que o Parmênides influencia Platão nessa visão do ser? E na ideia de verdade, principalmente. Porque assim, se um negócio era e deixou de ser, é porque nunca foi, porque não tem como uma coisa deixar de ser, entende? Na visão parmenidiana. Na visão exato, mas pro Platão o Platão acaba bebendo dessa fonte de dizer, olha, verdade é aquilo que é verdade sempre. Porque se você descobre que uma determinada verdade não é verdade mais, é porque nunca foi. Imagina o seguinte, você está namorando uma guria, aí você acha que ela está sendo fiel ao compromisso que ela fez com você. Vocês firmaram um compromisso de que vocês não ficariam com outras pessoas. Sim. Né? O que é combinado não sai caro. Super a favor de poliamor e tal, mas precisa ser combinado. Né? Convenções e convenções. O que é ruim é você fazer um negócio, combinar uma coisa e fazer outra. Isso é que atrair a pessoa. Mas Aí, então a sua verdade é de que ela está cumprindo com o que foi combinado. Se você descobre que ela não está cumprindo o combinado, que ela está ficando com outros caras, não é que era a verdade que ela estava cumprindo o combinado e deixou de ser. Ela nunca cumpriu o combinado, nunca foi verdade. Entendi. Então, Platão se coloca nessa perspectiva que ele bebe de Parmênides. Por isso que verdade é só a ideia perfeita de verdade. As coisas não são verdadeiras. Por quê? Porque as coisas acabam, se destroem, esfarelam, morrem. Né? Então esse mundo é um mundo ilusório, por quê? Porque esse é um mundo onde as coisas mudam, onde as coisas se transformam. E aquilo que se transforma não pode ser verdade. Porque a verdade é eterna e imutável. Tinha um outro cara também, numa linha quase que
absolutamente contrária dessa, que era o Heráclitos, que é um cara que eu adoro, mas que infelizmente não é ele que venceu essa disputa, né, filosoficamente na época. É aquela coisa, eu vejo que a lógica parmenidiana acabou prevalecendo de certa forma na construção da cultura ocidental. É tanto que até hoje a nossa linguagem é muito dicotômica. É muito o do é ou não é, e ao mesmo tempo que você faz uma afirmação, você está fazendo duas afirmações. Você está fazendo uma afirmação e afirmando o contrário daquela afirmação. Se eu disser que hoje vai fazer sol, eu estou querendo ao mesmo tempo dizer que hoje não vai chover. Tudo que eu falo tem foi sol, velho. Mas isso é pós-moderno pra caralho, né? Choveu e fez sol ao mesmo tempo não pode. Isso é pós-moderno, entendeu? O pessoal tradicionalista deve ficar chateado no dia que chove e faz sol. Nossa, horrível. Aí vem Heráclito e ele fala o seguinte: olha, as coisas se transformam o tempo inteiro. Não tem como você buscar uma essência verdadeira e imutável quando tudo está o tempo todo em mutação. Então ele tem essa coisa, cara, na minha concepção, Parmênides é aquele tio chato, que você vai no churrasco e você não suporta ficar perto dele. Esse era o Sócrates. Nossa, velho. E aquele cara, você tá trocando ideia com os amigos, o cara chega, bate no seu ombro e fala assim: vocês estão falando do que mesmo? Você tá assim... O Heráclito, pra mim, velho, ele é tipo aquele tiozão maneiro que dá fala umas paradas doidas assim, às vezes parece meio conspiração alienígena, mas você gosta de ouvir ele. Ele fala umas coisas tipo assim: não, porque tudo vem do fogo, o fogo se transforma em tudo, e tudo se transforma em fogo, assim como as mercadorias se transformam em moedas de ouro, e o ouro também se transforma de novo em mercadoria. Aí você fica, pô, esse cara tem uma visão muito bacana. Porco, capitalista maldito. Heráclito tinha o que ele chamava de logos, que era a concepção dele de que existia, não é como se fosse uma verdade imutável, mas é justamente que a única coisa que a gente tem certeza é da mutabilidade das coisas. O logos Heráclitos, pra mim, eu interpreto dessa forma. É essa lógica de que tá tudo o tempo todo mudando, e o fato de que tudo o tempo todo muda é a única constante que ele conseguia enxergar no mundo. Então esses caras, há 2.500 anos atrás, estavam debatendo demais isso, e é um debate que rola até hoje, que ditou, de certa forma, muitas das tensões da nossa cultura ocidental. Eu não lembro onde a gente estava indo com isso agora. Não, eu acho que a gente... A gente queria... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A gente queria sentar aqui e gravar um vídeo sobre a verdade, sabe? E aí, de repente, a gente tá viajando não tem alucinógeno nisso que eu tô bebendo. Mas, assim, é interessante a mudança da concepção de verdade da Grécia Antiga pro nosso tempo. Sim. E o nosso tempo é moderno. Eu concordo com o Zygmunt Bauman quando ele fala... Porque o pessoal fala de pós-modernidade. O Bauman vai dizer, a gente não vive a pós-modernidade. Por que a gente não vive a pós-modernidade? Porque todos os projetos modernos ainda estão bombando. Sim. Só que estão bombando de um outro jeito. Aí, eu comentaria, na verdade, que a minha concepção é que a pós-modernidade, como se concebe, não é uma coisa que está além da modernidade. Não é uma coisa que houve um período de rompimento. Tipo assim, a gente está vendo a era moderna, de repente rompeu a era moderna e passamos a ver o pós-modernismo. Na verdade, como se o pós-modernismo surge como crítica à modernidade, mas ele convive com a modernidade. As duas coisas estão o tempo todo disputando. Todas as então a gente não vai discutir essa questão do termo, se você pode falar em pós-modernidade ou não. Essa não é a discussão. Sim. A gente está falando de modernidade e de crítica à modernidade. Isso. De um outro ponto de vista que critica esse ponto de vista moderno. Porque assim, para o grego, verdade se diz com a palavrinha aletheia, né? Que é o prefixo de negação a e o radical leto, ou lethe, que significa esquecer, ou esconder, ocultar, né? Ou seja, a aletheia, que é a verdade para o grego, de alguma maneira é você descobrir, é você desvendar, desvelar aquilo que estava velado. Sim. Graças à dicotomia grega de essência e aparência. Para o grego, a aparência das coisas é um negócio.
Ou seja, as aparências enganam. Isso é um ditado que surge lá na Grécia, lá atrás. Então, aí o que acontece? A concepção moderna de verdade, que é expressa com veritas, né, o termo latim, ela tem a ver mais com a associação entre aquilo que se fala, entre o discurso, e aquilo que é observável na realidade. Se você fala um negócio que eu posso observar na realidade, isso que você está falando, aí eu posso dizer que o que você está falando é verdade. Essa é a concepção de verdade na modernidade. Desculpa, deu um... Sabe uma coisa interessante? É assim, eu não sei onde é que a gente vai com esse vídeo, então vai acompanhando aí. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte: como que o homem primitivo via essa relação? O homem primitivo no sentido de o primordial, o homem que tem uma consciência pré-científica, das sociedades... eu não estou usando primitivo no sentido pejorativo da palavra, não. Estou dizendo os homens que viveram como as primeiras sociedades humanas. Sim. Imagina o que se passa pela cabeça de um cidadão que está observando a natureza. É daí que surgem os mitos solares. Porque o que acontece? O cara está aqui e o sol ele passa no céu. Então ele faz uma jornada pelo céu. Ele viaja pelo céu. Sim. E aí ele se põe do lado de lá. No outro dia, ele não aparece ali, ele aparece lá. Se ele saiu daqui e desceu lá, e no outro dia ele aparece aqui de novo, o que significa? Se eu não vi ele voltar, ele passou por baixo. Sim. Certo? É uma forma de pensar. Se ele passou pra lá e eu não vi ele voltar e ele surgiu aqui, ele passou aqui por baixo. E aqui embaixo é onde a gente coloca o quê? A pessoa morreu, o que você faz com ela? Sim. Enterrou. Sim. Né? Sim. Os mortos vão para debaixo da terra. Então o reino dos mortos fica embaixo da terra. Sim. Né? Então quando o sol desce, ele vai para o reino dos mortos. E depois ele ressurge. E quando ele vai para o reino dos mortos, ele está enfrentando uma treta lá para sair do outro lado, velho. Então toda vez que o dia começa e o sol nasce do lado de lá, significa que ele venceu. É o nascimento, é aí que morte, começa a perspectiva morte. Dos deuses solares e da jornada do herói. Imagina isso. Bota fé. Você falou de questão de ser humano primordial, imagina o que é para esse ser humano que talvez não tenha tanta consciência do que é a morte ou não, do que é esse processo, e de repente vê uma pessoa que estava ali viva entre eles, de repente a pessoa morre e ela para de se mexer. Depois que ela para de se mexer, se fica lá um tempo, fulano, o corpo dela começa a ficar frio, começa a ficar duro. Depois de ficar frio e ficar duro, o corpo começa a decair, tá em putrefação. Começa a vir uns vermes comendo a carne, exala um cheiro horrível. Velho, que violência é essa? E chega ao ponto que essa violência só termina quando só sobra os ossos e o cabelo. A maneira como se constitui a iconografia dos ossos, não só representando a morte, mas representando um apaziguamento daquela maldição terrível que você cometeu com aquele ser. Então, o que é muito recorrente em culturas mais primitivas nesse sentido de mais ligadas antigas? A essa consciência antiga. A utilização de ossos, de contas de ossos, como um signo religioso, de transcendentalidade, de uma passagem, de uma transformação. Justamente porque o osso significa que toda aquela desgraça que estava acontecendo com aquele ser chegou até um fim. Tipo assim, agora acabou, agora já deu, né? Tem uma outra curiosidade interessante dos gregos. Já que a gente tá falando disso, vamos falar disso. Para onde o grego vai quando morre? Pro mundo dos... Como é que chama? Hades. Hades. Exato. Hades é não apenas o nome do deus, mas é o nome do lugar. Sim. Não é? Em grego, isso é muito comum. O nome do deus representa tanto a divindade quanto aquilo sobre o que ela rege. Então, Hades é tanto o nome do deus quanto o nome do lugar.
Sim. E quando a pessoa morre, a pessoa morreu. Né? Excetuando-se essa questão da decadência, a pessoa morreu e foi enterrada já. E cadê ela? Cadê a pessoa? Ela, teoricamente, foi pra... Pois é, mas assim, Mas... cadê a pessoa? Eu não vejo. Aham. A pessoa não tá aqui. Sim. Né? Eu não tô vendo a pessoa. A palavra Hades, em grego, significa invisível. Pois é, cara. Ou seja, a pessoa morreu e foi pro invisível, porque eu não tô vendo mais ela. Por que a gente tá falando disso nesse vídeo? Eu não faço a menor ideia. Não, tem a indicação. Heidegger, que é um dos filósofos que é professor da filologia, é um dos que comenta que, na opinião dele, a língua grega é a língua que você precisa de entender o grego a partir do grego, porque é uma forma de linguagem que está em contato direto com o que ela representa. Aquilo que o grego fala é exatamente o que ele está representando com a fala dele. O Heidegger fala que só se pode filosofar em grego e em alemão. Pô, eu não entendi essa. Ele fala isso, o Heidegger fala isso. Só pode filosofar em grego e em alemão? É. É, cara. Porque são as duas únicas línguas que conseguem expressar o fundamento da realidade. Entendo. O alemão é realmente uma língua bem complicada, cheia Eu acho que a de vida nomes é de um muito jeito curta para aprender alemão. eu sinto que eu não compreendo Freud perfeitamente porque eu não sei alemão, cara. O analista de Bagé mandou essa fala com um paciente. Falou um negócio com o paciente olhou para ele e falou: o Freud não me diria isso. O analista de Bagé falou: o que o Freud diria se eu não entender mesmo? Ou você fala alemão? E esse linguajar, esse uso das palavras, também é muito importante na compreensão do que é real, do que é a verdade, porque em grande parte, se você observar bem, até mesmo na minha opinião da filosofia, é muito um jogo do que se está falando, uma confusão sobre o que se fala e o que se é. Se a gente parar para pensar, por exemplo, com coisas bobas, de diferença de línguas e o que isso ocasiona na compreensão da realidade. O português depende de desinência de gênero para tudo. Professor, professora. Instrutor, instrutora. No inglês é teacher. Menino, menina, Child. menine. Pois é. Então a Eu gente gosto de menine. depende de alguns substantivos são neutros, mas a maioria dos substantivos depende de desinência de gênero. Enquanto que muitos substantivos no inglês não dependem de desinência de gênero. E você vai me dizer que isso não influencia a maneira como a pessoa percebe as relações e percebe a realidade. Não apenas tem essa desinência de gênero aí, mas inclusive é uma língua machista pra caralho o português, né? Porque o masculino sempre prevalece. Sim, a regência é sempre prevalecendo o masculino. Vai dizer que isso não vai condicionar a sua percepção de realidade? E tem uma comunidade africana que eles têm em torno de 50 nomes para diferentes tons de verde. Cara, quantos tons de verde você conhece? Os esquimós têm 27 palavras para dizer neve. E tem um monte de tom diferente para tons de branco. Já fizeram um teste, pegaram essa comunidade africana e eles fizeram um teste com várias tonalidades de verde, com vários quadradinhos, onde só um quadradinho era de um tom de verde diferente dos outros quadradinhos. E fizeram pessoas europeias de diferentes países fazer esse teste e fizeram as pessoas dessa comunidade africana fazer esse teste. As pessoas dessa comunidade africana, quase todas elas tiveram mais de 90% de aproveitamento. As pessoas das outras nacionalidades, todo mundo, não teve ninguém que fez mais de 50% de acerto. Então você percebe o quanto que a maneira como nós designamos a realidade, a escolha de palavras, vai influenciar na maneira como nós percebemos a realidade. Então, voltando desde o começo do vídeo, aquela lógica parmenidiana que eu falei, dicotômica, de tudo que você fala é uma dupla afirmação, é um afirmar uma coisa e negar a outra, isso pauta a nossa maneira de fazer filosofia, a nossa maneira de pensar a lógica, de raciocinar o mundo. E não tem jeito. Olha só, a filosofia é o único ramo do conhecimento, do saber humano, que consegue questionar sobre os pressupostos daquilo que você está dizendo. Né?
quando você faz, quando você produz ciência, por exemplo, você parte de determinados paradigmas, você adota um método. Significa que se você desenvolver um determinado conhecimento científico, você já aceitou o método como pressuposto. Sim. O único ramo do saber que tem condição de questionar o método é a filosofia. Sim. Por isso que existe filosofia da ciência. E aí a gente usa a filosofia também para questionar os paradigmas da magia, que essa é a proposta do que a gente está fazendo aqui. Então a questão é, a gente precisa questionar o que a gente está chamando de verdade e de realidade quando a gente está fazendo magia. Porque se a gente falou já em outras ocasiões que magia é a manipulação da realidade, o que você está chamando de realidade? Que realidade é essa que a gente manipula? É uma realidade conjunta, é uma realidade que existe além da gente, é uma realidade pessoal, interna? Existe realidade em si, externa, objetiva? Eu acho que esse é o grande questionamento, assim, o vídeo surge por conta disso. Eu peço um pouquinho de paciência para vocês, porque assim, tudo isso que a gente falou pode ter parecido uma grande viagem, mas vai fazer mais sentido no próximo vídeo, porque no próximo vídeo a gente vai conseguir amarrar tudo. Eu prometo que a gente vai conseguir amarrar. Porque realmente, a gente tenta trazer tópicos, trazer assuntos, a gente discute antes de começar a gravar o vídeo, a gente discute durante a gravação de vídeo, a gente discute depois da gravação de vídeo, é um assunto que nunca encerra. Não, é louco isso, porque assim, quando a gente começou o canal, a proposta era sentar e falar. Agora a gente já está começando a discutir umas coisas antes, então vamos conversar antes, para depois a gente falar. E eu acho que tá piorando. Que a gente senta e surge mais coisa que a gente não esperava que a gente ia falar. A gente conversa um monte de coisa, beleza, tá redondinho, fechadinho. A gente senta aqui e começa a virar. Então, pessoal, até a semana que vem a gente continua debatendo esse assunto. Até mais.